para os nossos próximos exemplos, vamos usar as seguintes moléculas. Vamos usar o sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. E vamos usar também o cloreto de bário hidratado. Então, nós temos aqui bário, Cl, que é cloro. Bom, dois átomos, BaCl2. Esse pontinho não é um fator de multiplicação, significa que nós vamos ter a hidratação. E quando a gente fala de hidratação, a gente fala de água, tá bom? A hidratação. E aqui nós temos um 2 fora do parênteses. Gente, da mesma maneira, não vai mudar muita coisa. O que significa só aqui é que nós temos um sistema um pouco mais complexo, tá bom? Ou uma molécula, ou um composto iônico mais complexo. Qual é a diferença? A diferença é que neles apareceram parênteses. E o que é que vai mudar, professor? Tudo que estiver dentro do parênteses vai ser multiplicado pelo número que está fora do parênteses. Deixa eu apagar aqui para ficar um X. Então, nós temos aqui um SO4. Quando a gente encontra a massa do SO4, a gente multiplica depois por 3. Aqui embaixo, o cloreto de bário, ele vai estar sendo hidratado por moléculas de água. Só que nesse sistema nós temos duas moléculas de água. Por isso que quando a gente encontrar a massa da água, a gente depois vai precisar multiplicar por 2, porque vão ter nesse sistema duas moléculas de água. Essa é a diferença, viu, gente? No final das contas, a massa molecular nada mais é do que a soma de todos os átomos que fazem parte da molécula. Vamos por parte? Vamos começar pelo sulfato de alumínio. Olha só, vamos separar ele em dois blocos, o que está fora e o que está dentro do parênteses, mas no final tudo vai ser somado. Primeiro a gente vai para o alumínio. Depois a gente vai para o que está dentro do parênteses, que é o enxofre e o oxigênio. Começando pelo alumínio, nós olhamos lá na tabela periódica e descobrimos que o alumínio possui aproximadamente 27 U. Lembrando mais uma vez que pode aparecer número decimal. A diferença é que a gente vai calcular com eles. Então, qual é a massa do alumínio? 27U. Vezes a quantidade de alumínio que aparece. 2 alumínios. Então, a gente vai agora multiplicar 27 vezes 2 dá 54U. Pronto, resolvido. O que está fora do parênteses, que é o alumínio, deu 54U, 2 alumínios. Agora vamos calcular os elementos que estão dentro, que é uma formação só, SO4. Primeiro vamos para o enxofre. Olhamos na tabela periódica. Deixa eu colocar logo aqui. O enxofre tem massa 32U. Então, 32U vezes a quantidade que aparece. Aparece apenas uma vez. Então, dá 32 vezes 1, 32U. Agora, o oxigênio. O oxigênio tem massa 16U. Então, 16 vezes a quantidade que aparece. 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4 dá 6 vezes 4, 12, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então dá 64U. Só que, lembre, esses dois estão dentro do parênteses. Então eu vou ter que somá-los. 32 mais 64 vai dar
96U. Tá bom, gente? Agora, o que acontece? Eu tenho a massa fora do parênteses, a massa dentro do parênteses, só que o parênteses, tudo que está dentro dele vai ser multiplicado por 3. Então, significa que esse 96 vai ser multiplicado por 3. Aí eu vou lá e multiplico 96 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 9 vezes 3 dá 27. Mais 1, 28. Então, dá 288. Terminou a questão? Não. Porque eu encontrei a massa do SO4 multiplicado por 3. Agora eu preciso somar, porque eu quero a massa desse sistema inteiro. Tá bom, gente? Então eu vou somar o quê? 54 mais 288. Eu vou aproveitar o 288 aqui e somar com 54. 8 mais 4 dá 12, vai 1. 8 mais 1, 9. Mais 15, 14, vai 1. 1 mais 2, 3. Então, 54 mais 288 dá exatamente 342 U, que é a massa do Al2SO4 3. Pronto, agora a gente vai calcular o cloreto de bário hidratado. Esse pontinho aqui não é um fator de multiplicação, tá bom? Então, esse ponto significa que o cloreto de bário vai ser envolto por moléculas de água hidratado. Então, da mesma maneira que aqui, a gente vai encontrar a massa do que está fora do parênteses, a massa do que está dentro do parênteses. Então, nós temos nessa questão o bário, o cloro, está fora do parênteses, nós temos o hidrogênio e nós temos o oxigênio. Bom, está dentro do parênteses. Primeiro, a gente vai na tabela periódica e encontra a massa do bário. A massa do bário é de 137U. Quantos átomos de bário aparecem nesse sistema? Apenas um. Então, 137 vezes 1 dá 137U. Agora vamos para o cloro. O cloro, na tabela periódica, a gente vai perceber que ele tem aproximadamente 36U vezes quantidade de cloro que aparece, 2. 36 vezes 2 vai dar 72U. Tá bom? Pronto, a gente já encontrou aqui a quantidade de bário, a quantidade de cloro. Eu não vou somá-lo agora, porque eu já vou esperar para somar todos os elementos. Gente, existem várias maneiras de fazer. Por exemplo, aqui, quando a gente vai fazer, por exemplo, o H2O, se eu já sei a massa da água, eu não preciso calcular um por um. Eu posso fazer a massa da água diretamente. A massa da água é 18U. 18U vezes 2. Vocês estão entendendo? Então, se eu já sei a massa da água, 18U, eu vou multiplicar os 18 já por 2. Mas se você prefere fazer elemento por elemento, porque você tem mais dificuldade, não tem problema. O importante é encontrar a resposta correta no final. Então, a massa do hidrogênio é 1. Ele aparece 2 vezes. Só que dessa vez eu já vou mostrar de uma maneira diferente. Ao invés de eu multiplicar 1 por 1 e depois lá no final multiplicar tudo que está dentro do parênteses por 2, eu já vou fazer isso antecipadamente. Eu sei que aqui dentro tem 2 hidrogênios. E esses 2 hidrogênios vai aparecer duplicado, o dobro. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, no total aqui, eu tenho 4 hidrogênios. 2 hidrogênios de uma molécula de água
e 2 hidrogênios da outra molécula de água. Então, eu vou multiplicar por 4. Então, vai dar 4U, proveniente dos hidrogênios do sistema. Já o oxigênio tem massa 16. Eu sei que na molécula de água aparece apenas um oxigênio, mas eu sei que ele vai aparecer dobrado. Então, eu vou multiplicar diretamente por 2. O que eu estou fazendo aqui apenas, gente, é modificando a maneira de resolver. Mas você pode escolher a melhor maneira. 16 vezes 2 dá 32U. Agora eu preciso somar todos os elementos, todas as massas dos elementos. Repetindo, a massa molecular nada mais é do que a soma de todas as massas atômicas. Então a gente vai fazer 137 mais 72 mais 4 mais 32. Isso vai dar 245U. O que é 245U? É a massa do cloreto de bário hidratado. Tá bom, gente? Até a próxima.